Olá, caros alunos do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Estamos iniciando mais uma aula. Hoje a aula tem como tema a demonstração financeira, denominada demonstração do resultado do exercício. É uma demonstração extremamente importante que tem um alinhamento muito forte com a primeira parte do nosso curso, que foi os fundamentos de matemática econômica e os fundamentos de engenharia econômica. Então, tudo isso junto precisa-se de ter um fluxo de capitais e a demonstração de resultado ela tem uma característica de nos fornecer alguns elementos que precisamos na formação desse fluxo de capitais. Então, para aquele primeiro objetivo de avaliação econômica de projetos, de investimentos, ela é uma demonstração que tem uma contribuição muito forte no planejamento e utilização daqueles métodos que vimos anteriormente. Então vamos conhecer hoje a estrutura conceitual, as limitações que a legislação impõe nessa demonstração, mas como a gente vai poder utilizar a partir do momento que ela é uma demonstração obrigatória, por que não utilizá-la para ser uma fonte de informação para os nossos estudos de viabilidade econômica de projetos. Então, mais uma vez, mostrando a nossa sequência de conteúdos, estamos aqui no tópico 5, agora explorando as demonstrações financeiras. Linkado com o processo contábil, que é a geração de relatórios e a obrigatoriedade de alguns relatórios. Agora vamos passar para a demonstração de lucros ou prejuízo acumulado. Vamos passar para a demonstração do resultado do exercício, também conhecido como DRE. Então, o que é essa demonstração de resultado do exercício, também conhecido como DRE? É uma demonstração que tem como objetivo de evidenciar, ou seja, demonstrar, tornar mais transparente a composição do resultado formado, sempre vinculando a um período de tempo. Então, como vimos na demonstração balanço patrimonial, sempre tem o fator tempo alinhado a qualquer demonstração financeira. Da mesma forma que o balanço patrimonial tem uma evidência de momento financeiro, de riqueza patrimonial, aqui o fato não é a riqueza patrimonial, mas sim, neste período eu fui capaz de gerar resultado positivo, eu empatei ou eu tive prejuízo. Então, o foco dessa demonstração não é uma saúde financeira como patrimônio de organização. O foco dela é mostrar o seguinte: com as suas atividades operacionais, você está sendo capaz de gerar resultado e, de preferência, resultado positivo? Então, ela tem toda uma estrutura para evidenciar, deixar claro a nossa capacidade de gerar resultado operacional, gerar resultado de ordem financeira, né? Então, esta é a grande contribuição. Demonstra a situação econômica da entidade em um determinado período. Então, sempre vinculando nesse período de um mês, de um ano, não importa qual o intervalo de tempo, mas neste período houve realmente um resultado que era o esperado ou não? Então, observando o princípio de competência, nós temos que aqui começar a entender como a contabilidade gera. O princípio de competência a gente já viu anteriormente, que vai evidenciar a formação de vários níveis de resultado mediante o confronto entre receitas e custos e despesa. Então, lembrando que o regime de competência ele fixa que nós temos que associar a receita ou o gasto no momento em que ele incorre, ou seja, no período. Este é o ponto em que tem que ser respeitado na demonstração de resultado. E nós vamos ver que é diferente do conceito que nós vimos anteriormente de finanças, ou seja, para a área financeira, a situação de ocorrência é quando entra ou sai o dinheiro efetivamente. Isso é registrado do ponto de vista financeiro, quando eu tenho que receber e quando eu tenho que pagar,
né? O momento em que ocorre o recebimento e o momento em que ocorre o pagamento. A contabilidade não. Eu posso admitir uma transação, registrar o fato dela, independente se eu paguei ou recebi por essa transação, né? Mas está registrado pela competência, pelo fato gerador da situação. Então, vamos começar a entender como é a estrutura da demonstração de resultado. Então, nós vamos sempre ter dois grandes grupos, o grupo da receita e os grupos dos gastos. As receitas ou ganhos de um determinado período, independente se eu recebi ou não recebi, já comentamos isso. E a mesma coisa, custos e despesas, ou encargos, perdas, ou algo que eu paguei, mas também não precisa ser vinculado ao pagamento em si, mas pode ser pelo reconhecimento. Devo, não nego, vou pagar numa data futura, mas estou reconhecendo agora que eu devo, que eu gastei o recurso. Então, esse é o ponto em que a gente tem que, ao observar os valores registrados numa demonstração de resultado, entender que o fato dele estar lá registrado não quer dizer que efetivamente houve o fluxo monetário concretizado, né? Posso ter vendido mercadorias, produtos e não recebido. Posso ter solicitado recursos, pagos alguns encargos, mas não só reconheci e não paguei efetivamente com algum valor em espécie. Então, na síntese, receitas do período menos o consumo de recursos do período vai gerar um resultado. Veja bem que a gente não grafou se o resultado é lucro ou prejuízo. Então, eu particularmente prefiro sempre usar o termo resultado e só quando eu tenho certeza numérica que eu vou dizer se ele é lucro ou um prejuízo. Então, resultado a gente sempre tem que ficar observando se ele vai ser um lucro ou um prejuízo. E aqui a gente evidenciou justamente a diferença de olhares para os mesmos fatos das transações. A contabilidade com o conceito de competência e a área financeira, ela vai pelo fluxo de caixa, né? O que eu recebi e o que eu desembolsei. É isso que dá o movimento de caixa, ou seja, o quanto saiu de dinheiro ou recurso monetário no mesmo período em que eu fiz o registro por competência. Então, isso pode dar valores diferentes, é normal. Agora, quando eu vou importar as informações da base de dados contabilidade, eu não posso esquecer que assim foi feito. E se eu tenho esse olhar de fluxo financeiro, de pagamentos e recebimento em espécie, não vai dar certo. Eu vou ter que fazer uma compatibilização, eu vou ter que fazer uma apuração dos detalhes do registro para os detalhes do pagamento, né? Eu preciso fazer uma conciliação. Esse é o termo que normalmente se usa. Conciliar o registro por competência com a ocorrência de pagamentos e recebimentos efetivos. Então, é o lembrete que estamos deixando aqui. É preciso separar a forma de pensar de cada estrutura conceitual para que a gente não cometa equívocos na utilização dessas informações. Então, uma outra característica que a gente tem que observar numa demonstração de resultado, a DRE, é que ela é uma demonstração dedutiva, ou seja, eu parto de receitas e vou deduzindo, né, no sentido vertical, do maior para o menor, né, as ocorrências, até chegar no resultado, lucro ou prejuízo. Então, diferente do balanço patrimonial que nós vimos na aula anterior. No balanço patrimonial, nós estávamos olhando basicamente os valores registrados de forma estática. E aqui é como se eles estivessem se movimentando, né? Lembrando sempre que toda e qualquer decisão, toda transação, modifica simultaneamente a ocorrência de lucro ou prejuízo e modifica a riqueza que a gente registra lá no balanço patrimonial. Então, após uma decisão, após uma transação administrativa concretizada, eu posso ter certeza que
haverá modificações tanto no patrimônio quanto no resultado daquele período em que a decisão foi tomada. Aqui nós temos uma apresentação a vocês das características mais formalizadas, né, como uma exigência na legislação, dos elementos em que temos numa demonstração de resultado. E aqui vocês vão observar a característica de forma dedutiva que nós falamos agora há pouco. Então, normalmente, deve-se começar pelas receitas brutas. Então, elas corresponderiam, digamos, a 100% dos valores gerados na forma de ganhos de uma organização. Mas esses ganhos podem sofrer deduções por ocorrências de negociação, por ocorrências de atendimento, em que desse 100% que eu obtive de receita de vendas ou de prestação de serviço, se for uma empresa de serviço, eu não fico com esse 100%. Algumas coisas acontecem ao longo da negociação, até por força de uma situação que não existe atividade econômica que não tem impostos sobre a receita, sobre vendas. Então, deste valor que eu negociei, no mínimo, eu tenho impostos que eu tenho que repassar às esferas governamentais, nos 3 níveis que temos, se for, digamos assim, a minha atividade for tributada pelos 3 níveis. Mas pelo menos um vai tributar e eu tenho que repassar a essa entidade o valor que é devido. Aí sim eu vou chegar no valor que efetivamente faz parte da atividade econômica da nossa organização. E aí vem uma dedução de custo, lucro bruto, despesas operacionais. Aí eu entro num processo de dedução em que a legislação, inclusive, no meu modo pessoal de interpretar, as despesas financeiras não deveriam estar como uma despesa operacional, ou seja, antes de eu apurar o lucro operacional. Principalmente num país que tem oscilações de ordem financeira muito intensa, né? Então nós temos ainda hoje uma taxa de juros muito elevada se compararmos às maiores economias do planeta. Então, a questão financeira ainda é e tende a ser muito intensa na vida das organizações. Portanto, elas podem, digamos assim, não facilitar a apuração de ordem operacional. Porque essa linha aqui deveria justamente representar o quanto eu sou capaz de gerar de recursos, de resultado, pela atividade em si. Qual é o objeto da nossa organização? Por que a nossa empresa existe? Para ter uma atividade operacional e como ela é competente para gerar lucro operacional. Então eu posso ter o fator financeiro não deixando claro a minha capacidade de gerar resultado por meio das atividades intrínsecas à razão dela existir. E aí vem as atividades, as decisões não operacionais, que podem modificar também o nosso lucro. Aí vem a tributação do lucro e, portanto, a última linha é aquela que realmente vai definir o lucro líquido ou o lucro do período ou prejuízo, se o resultado assim determinar. Então, essa é uma característica da demonstração de resultado. Ela vai sendo diminuída do maior para o menor até chegarmos na última linha que temos explícito, né, evidenciado a questão do lucro ou prejuízo. Nesse momento, eu deixo aqui também, como fiz com o balanço patrimonial, uma exemplificação daquela empresa, né, que nós vimos o balanço patrimonial. Eu estou trazendo para vocês a nomenclatura e a estrutura da demonstração de resultado dessa empresa. Percebam que aqui tem uma característica. Ela já começou com a receita líquida de vendas. Não é obrigatório, mas a receita bruta, não evidenciada aqui,
não dá para a gente perceber o quanto ela perdeu com aquelas deduções que nós vimos anteriormente. Ou seja, que deduções ocorreram sobre as suas transações? Qual o volume de impostos que ela pagou sobre vendas? Olhando direto na demonstração de resultado, a gente não consegue perceber isso, né? Eu vou ter que buscar em outras situações das demonstrações financeiras de uma ordem mais detalhada para entender. Mas se tivesse sido construído de acordo com aquela situação anterior, a gente teria tudo junto. Então percebam que a sequência depois é muito natural da receita líquida, ou seja, efetivamente o que ficou para a empresa. O quanto ela consumiu de recurso para ter essa receita líquida. Qual foi o lucro bruto, quais foram os gastos operacionais. E aqui é interessante o que pode ser observado nessa demonstração. Ela separou, né, o operacional do financeiro. E ela tem aqui a nomenclatura, ó, lucro operacional antes do resultado financeiro. E lucro ou prejuízo antes do imposto de renda. Ou seja, eu consigo saber aqui o quanto ela gerou pelas atividades financeiras, atividades operacionais, melhor dizendo, e o quanto efetivamente daqui para cá melhorou ou piorou a situação por uma questão de resultado financeiro. Então, evidentemente, que se ela teve muito mais receitas financeiras do que despesa, ela vai gerar um acréscimo no seu lucro antes do imposto de renda de ordem financeira. Mas eu consigo observar que ela tem aqui explicitamente o quanto ela teve de resultado antes da questão financeira, né? Então, esse lucro operacional é característico das situações operacionais em si da atividade econômica dessa empresa. E aí vem o cálculo do imposto de renda, o lucro líquido do período, como uma empresa de capital aberto, ela está demonstrando o quanto ela gerou de lucro ou prejuízo no exercício por cada unidade de ação, ou seja, uma informação muito pertinente aos investidores externos desta empresa. Então percebam que a diferença de um caso real para uma proposta genérica contida na legislação não é muito diferente nesse caso. Da mesma forma que o balanço patrimonial, há uma obrigação de fornecer informações sumarizadas. Eu não preciso detalhar quais foram especificamente para quem eu paguei despesas comerciais ou administrativas. Elas não detalham aqui, ela só diz que ela teve despesas com venda, mas qual despesa? Não é obrigatório isso, né? O que foram gastos, despesas gerais e administrativas? Não há interesse, né, nesse nível de detalhe, tá? Mas dá para se imaginar o quanto, relativo ao total de receita, por exemplo, ela gastou com as suas vendas. Para obter essa receita, quanto que ela gastou com as vendas propriamente ditas? E é isso que nos interessa, trabalhar grupo de informações comparando com receitas e lucro, que é o que vamos ver na atividade de análise de demonstrações financeiras que faremos nas próximas aulas. Então, finalizando a aula de hoje, nós temos aqui mais uma importante demonstração. Então, com o conjunto de demonstrações mais importantes, vamos dizer assim, para a análise de investimentos, o balanço e a demonstração de resultado. Não que as outras que a gente vai ter a oportunidade de ver na próxima aula não sejam importantes, muito pelo contrário, elas possuem também informações relevantes, mas elas possuem, digamos assim, uma informação mais focada, mais resumida numa determinada característica, de ordem mais organizacional, que envolva a estrutura do dia a dia da organização e os detalhes que precisamos. Sem dúvida, balanço patrimonial e demonstração de resultado do exercício são as demonstrações mais importantes. Não quer dizer que as outras não sejam importantes, como já frisamos. Então, deixamos a recomendação de várias atividades, leituras, como sempre, e que vocês consigam, então, entender a lógica dessas demonstrações
e assim elas serão, com certeza, uma boa fonte de dados de ordem financeira para os nossos estudos de análise e estudo de viabilidade de empreendimentos, projetos e investimentos. Muito obrigado e até a próxima aula.